Olá pessoal, meu nome é Alisson, sou professor de Física, vou estar trabalhando com vocês agora o conteúdo de Mecânica, tá? E a Mecânica ela se divide em duas partes, às vezes alguns livros vão colocar 3 partes. Seria Cinemática, Dinâmica, alguns livros colocam Estática. Mas para começar qualquer uma delas, eu preciso primeiro uma base, que é uma base comum, que é pensar no seguinte, olha só, acompanhem comigo. Primeira coisa que nós precisamos saber é assim, nós precisamos de uma unidade, chamada de unidades bases do SI, tá? O que seriam as unidades bases do SI? Vamos ver? Unidades bases do SI. SI significa Sistema Internacional de Unidades. Não aparece o U realmente, tá? Realmente só SI. Beleza. Quais são, tá, as unidades bases do SI? As unidades bases do SI são comprimento. Nós temos a outra unidade base do SI. Qual que é? Massa. Nós temos o tempo. Essas 3 são as importantes para nós utilizarmos, tá, na parte de mecânica, tudo bem? Mas vou colocar mais outras 4 aqui que nós temos também. Aí nós temos lá também intensidade luminosa. Intensidade luminosa. Outra, nós temos também quantidade de matéria. Tá? Quantidade de matéria. Nós temos também intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. E a última, temperatura termodinâmica. Temperatura termodinâmica. Então nós temos essas 7 unidades bases do SI, certo? Bom, pensando primeiramente em comprimento, qual é a unidade base do comprimento, que a gente fala no dia a dia? Metro. Beleza? Metro. Qual é a unidade base de massa? Não é grama, é quilograma, certo? Quilograma, eles estão querendo mudar, tá? Ainda pode ser utilizado dessa maneira escrito, eles estão querendo alterar para colocar o K na hora da escrita, tá? Mas isso aqui ainda é aceito. Tempo, o que seria? Segundo, né? Então, segundo. Bom, beleza. Intensidade luminosa, candela. Nós temos também quantidade de matéria, mol. Intensidade de corrente elétrica, tá? É quanto que passa de carga num certo tempo, tá? Seria isso aí, corrente elétrica. O que é? É o tal do ampere, tá? Tal do ampere. E temperatura termodinâmica, nós temos, no caso, a escala Kelvin. Tá? É o K minúsculo, tá? Aqui. Escala Kelvin. Bom, como que eu represento cada uma delas? Começando, o metro, eu coloco só o M minúsculo. É assim o símbolo dela, tá? Professor, e se por um acaso colocasse o M maiúsculo, tá certo? Não, tá errado. Professor, eu estava fazendo uma prova, aí eu vi escrito lá, MT de metro, 8 metros. Colocou assim, tá certo? Não, tá errado. Não pode? Não, não pode. Professor, se tiver MTR, 8 metros, por exemplo, assim, tá errado. Professor, e se tivesse assim, ó? Que absurdo, né? Já, por que já não escreve logo, né? Também não sei, tá? Mas também não pode. Metros é só o M minúsculo. Não tem outra maneira de escrever metros, tudo bem? Então, metro, Mzinho. Quilograma. Quando eu falo em quilograma, o que a gente vai fazer?
Quilograma é só o K minúsculo, é o K minúsculo, tá? E o G. Beleza? Mais nada. Professor, mas eu fui na feira e na feira estava escrito KGR, quando eu falava em quilograma. Tá certo? Não, tá errado. Não pode ser escrito dessa maneira. Ah, então eu vou chegar pro cara da feira e falar que tá errado. Não precisa fazer isso, né? Mas tá errado. Tá certo? Agora, quando você vai falar em segundo. Segundo, eu vou colocar simplesmente a letra S, minúscula, tá? Nunca eu escrevo segundo assim. Não é assim que escreve segundo. Ou então você está vendo alguma coisa, você vê lá, está assistindo uma luta de UFC, e está escrito lá que o cara derrubou o outro em 8 segundos. E está assim, ó, com 2 risquinhos. Não pode. Professor, mas o pessoal usa dessa maneira. Não, isso é quando você está falando de graus, minutos e segundos. Quando você está falando de segundos de tempo, é somente a letra S, não tem outra maneira de se escrever, tá bom? Ah, mas lá eles colocaram, não importa onde que eles colocaram, tá pessoal? Não pode, tá certo? É isso. Segundos é só a letra S e mais nada. Intensidade luminosa candela, CD. Certo? Isso aqui não é comum para vocês utilizarem. Mol é apenas mol mesmo, não tem outra maneira. Tá? Ampere. Ampere é o A maiúsculo, tá? É o A maiúsculo. Ah, deixa eu riscar aqui o segundo aqui, que não podia ser assim. É o A maiúsculo. Professor, eu percebi que você colocou tudo minúsculo. Por que que o A você colocou maiúsculo? É o seguinte, Ampere é o nome de uma pessoa, tá? É uma homenagem que fizeram e colocaram o nome desse cara, né? Daí é o nome dessa unidade chamada de Ampere. Todo nome de pessoa, quando você coloca por extenso, é letra minúscula. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Confere comigo aqui, ó. Imagine o seguinte, imagine que eu coloquei 10 newtons. Quando eu falo em 10 newtons, eu escrevo assim. Tudo bem? Quando eu escrevo por extenso. Ou eu escrevo assim, pode ser? Claro que não. Nunca pode colocar no plural quando coloca só o símbolo, tá certo? E professor, você colocou letra maiúscula aqui. Por quê? É o nome de uma pessoa. Toda vez que for nome de uma pessoa, eu coloco letra maiúscula quando é apenas o símbolo e letra minúscula quando for escrito por extenso. Certo? Kelvin, letra minúscula, certo? Quando coloco o símbolo, é letra maiúscula, só o K, tá certo? Por exemplo, temperatura é 200 Kelvin. Ou eu escrevo Kelvin com letra minúscula, ou então eu coloco 200 K maiúsculo. Professor, tem alguma exceção quando é nome de pessoa e eu coloco letra maiúscula? Apenas uma. Qual a exceção? Celsius. Quando a temperatura é escala Celsius, daí eu posso escrever lá, por exemplo, 10 graus Celsius, não é mais centígrados, tá? É Celsius apenas, certo? Aí, graus Celsius. Ou eu coloco de que maneira? 10 graus Celsius. Aí eu posso colocar com letra maiúscula. Professor, só esse caso? Sim. Por quê? Não sei. Eu nem imagino. O cara deve ser amigo dele, o cara que fez aí, porque não é possível, né? Tá? Mas é o único caso que é essa exceção. Professor, quando eu vou falar de litro? Por exemplo, eu tenho lá uma água que são lá 10 litros. É letra minúscula ou eu coloco letra maiúscula? Seguinte, quando trabalha com litros, pode-se utilizar tanto minúsculo quanto maiúsculo. Ué, mas por que eles não definiram como minúsculo igual a todos os casos? E só para nome letra maiúscula? Eu acredito que o motivo seja o seguinte, porque quando você vai escrever num computador e você coloca o L minúsculo, parece 1. Então aqui ao invés de aparecer 10, ia aparecer 101 quando você escreve no computador. Então eles deixaram de utilizar a letra maiúscula. Provavelmente deve ser isso que eles utilizaram, tá certo? Tá. Agora outra coisa, hora. Vocês já viram 10 horas, por exemplo? A prova vai começar 8 horas. Aparece escrito assim, né? Ou 8 horas escrito assim, ó. Está certo? Não, está errado. Nenhuma das duas maneiras está correto. E 8 horas escrito assim, professor? A prova ocorre às 8 horas, começa às 8 horas, tá certo? Não, tá errado. Não pode escrever assim. Como que é? 8 horas é só assim. 8 horas. Alguns vocais eles também colocam com letra maiúscula, tá certo? Mas é só o H, mais nada. Tudo bem? Bom, aqui o Kelvin é o nome de uma pessoa, não é? Tá? O Lord Kelvin, né? Como é o nome de uma pessoa, eu posso colocar que letra então? Aqui é a letra minúscula por extenso, porém quando eu coloco o símbolo é a letra maiúscula. A não ser a escala Celsius que eu posso colocar a letra maiúscula. Bom,
Essas são as 7 unidades básicas do SI, tá? Por que chamado assim? Porque com essas 7 eu consigo fazer todas as outras unidades que existem, tá bom? Por isso são chamadas de unidades bases do SI, tá? Mas nós usamos essas 3 apenas na parte de mecânica, tá bom? Dá para colocar alguma coisinha aqui, às vezes, misturar? Não, usa aqui. Essas 3, tá certo? A não ser que vai misturar na parte de termologia, vai colocar... Porque a mecânica não é sozinha, né? Ela não é solitária. Vai estar junto com outras disciplinas também, outros conteúdos, tá bom? Então são essas 7 unidades bases. E aí vem comigo, vem aqui. Por que eu estou falando que são unidades bases do SI? A ideia é a seguinte, olha só. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês já viram isso aqui lá no 9º ano, provavelmente, tá? Eu tinha uma fórmula que dizia que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí diziam para vocês que isso aqui tem que ser uma unidade em quê? Num sistema internacional? Em quilograma. E diziam que isso aqui deveria ser em quê? Metro por segundo ao quadrado. Aí o que acontece? Olha só, quando aparecia quilograma, metro por segundo ao quadrado, isso aqui recebeu um nome. Essa unidade, quilograma, metro por segundo ao quadrado, deram a ela um nome. Que nome que deram? Deram o nome para ela de Newton. Como era o nome do cientista, letra minúscula, né? Ou, simplesmente, um Newton, o N, letra maiúscula. Então, é um símbolo. Mas vocês concordam comigo que essa unidade, que é chamada de unidade derivada, isso aqui é a unidade derivada do SI. Por que ela é unidade derivada? Porque ela usou como unidade base, quilograma, o metro, o segundo ao quadrado, certo? Então é chamada de uma unidade derivada. Qualquer uma que não esteja utilizando, seja mais de uma assim, é chamada de unidade derivada, tá certo? Seria isso aí. Bom, continuando. Agora, nós temos que saber também mais uma coisa, que é extremamente importante, tá? Que são chamados de prefixo, fator, tá? Fator de multiplicação, seria isso. Vou chamar de uma maneira mais bonita, parece, múltiplos e submúltiplos. Então, olha só, múltiplos e submúltiplos. Múltiplos e submúltiplos. Bom, o que seria a ideia? A ideia é bastante simples, galera. A ideia é assim, ó. Nós temos como múltiplo e submúltiplo, eu vou pensar primeiramente nos nomezinhos, vou colocando para vocês aqui, ó. 10 elevado a menos 12. Eu vou colocar 10 elevado a menos 9. Eu vou colocar 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 1. E aqui 10 elevado a mais 1. Ou simplesmente 10 elevado a 1. Bom, o que vocês percebem? Ó, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1. Aí, ó, 10 a 2, 10 a 3, certo? Bom, eu vou começar a colocar os nomes aqui para vocês. 10 a menos 12... Quando aparece para vocês esse submúltiplo, por que submúltiplo? Porque expoente negativo aqui quer dizer que é divisão. Como assim, professor? É dividido por 10 elevado a 12. O que é 10 a 12, professor? É o número 1 acompanhado de 12 zeros. O que é 10 elevado a menos 9? É o número 1 dividido por 10 a nona, positivo. Ou seja, 1 dividido por 1 bilhão. Tá certo? É um número bem pequenininho. Tá? Mas vamos lá, 10 a menos 12. Como que a gente vai escrever então? Vamos ver? Olha só, 10 a menos 12 tem um nome para isso, chamado de... Pico. Pico. Tá? Pico. E é usado o símbolo, o pezinho. Isso aqui é usado muito quando vai trabalhar com eletrônica, tem o negócio picofarad, que vai trabalhar, né, as unidades que é do capacitor. Tá? Então, dependendo do que vai utilizar, a unidade é muito pequena, então é dada em picofarad. 10 a menos 9 é chamado de nano. Já ouviram falar esse termo nano? Nanotecnologia, já ouviram falar disso? A nanotecnologia quer dizer o quê?
que é 10 elevado a menos 9, ou seja, 1 bilhão de vezes menor a tecnologia, tá certo? Seria isso. Que letra que simboliza? O N minúsculo. Aí eu tenho o micro. O micro é esse aqui. Já ouviram falar do microscópio, né? Então micro, né? Aparece o nome lá escrito micro. Por quê? É uma coisa que é 1 milhão de vezes menor, tá? Que era 1 bilhão, aqui 1 milhão, certo? Então microscópio, micro-organismo, né? É um organismo 1 milhão de vezes menor do que o que você está vendo no dia a dia. Seria essa a ideia do micro-organismo. Por isso o nome. Ele é simbolizado por uma letra grega. É tipo um U, mas só que tem uma perninha mais comprida. Essa perninha mais comprida aqui e aqui um U, tá? Chamada de micro, tá bom? Isso aqui é a letra grega, chama Mi. Mi de Michele, por exemplo, só Mi, tá? Aí eu tenho isso aqui, que é chamado de quilo, que eles estão querendo mudar, né? Igual eu já falei para vocês, chamar só de K, com K, né? Aqui, beleza? E qual a letra que simboliza? K minúsculo. Aí aqui nós temos quem? O deci, ou cente. O cente. Lembra do cente? Não, professor, não lembro. Claro que lembra. Vocês não lembram quilômetro, hectômetro, decâmetro? Lembra? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Opa, perdão. Aqui eu coloquei errado, né? Desculpa. Aqui é o mili. Perdão, pessoal. Aqui é o mili, ó. Menos 3. Mili. Mili. É o Mzinho, tá? Aqui é o cente. O cente é quem? É o C minúsculo. Centímetro. Ah, aqui, ó, milímetro. Pronto, um exemplo, tá? Milímetro. Centímetro. E qual que era o outro? Decímetro, não era? Deci. Qual é o símbolo? Dezinho. Lembra decímetro? Ó, ali tem 10 decímetros. Era assim que escrevia, não é? O que quer dizer esse desenho? Esse desenho significa 10 a menos 1. Olha aqui, decímetro, 10 a menos 1. Tá certo? Ah, tem 50 centímetros. Ah, 50 centímetros. Lembra disso? O que é o C? Ah, o C é quem, professor? É 10 a menos 2. Então, eu posso dizer que é 50 vezes 10 a menos 2, no lugar do C, metro. É um exemplo de aplicação, tá certo? Continuando. Agora, 10 elevado a 1, quem que é? Deca. Deca é o 10 elevado a 1, simplesmente 10. 10 anos, né? Uma década, 10 anos, por exemplo, né? Decâmetro, 10 metros. Qual é o símbolo? DA. Certo? Aí eu tenho aqui agora, esse aqui chamado de hecto. Hectômetro, lembra disso aí? É o Hzinho, né? Ó, hecto, que é o Hzinho de hectômetro, tá certo? Eu tenho aqui o 10 terceiro. Esse sim que é o quilo, não aquele, né? Que lá eu tinha colocado errado, ó, porque é negativo aqui, né? Aqui então é quem? Esse sim que é o quilo. Que é representado por que letra? Pelo K minúsculo. Bom, tá aí, ó. Estão lembrando isso aqui? Vamos colocar os outros. Bom, esse aqui agora o 10 terceiro, agora eu vou para o 10 a sexta. O 10 a sexta eu tenho quem? Eu tenho um negócio chamado de mega. Professor, como assim mega? Lembra da Mega Sena? Então, Mega Sena são prêmio do quê? De milhões, não é isso? Então, Mega Sena. É o símbolo, o Mzão maiúsculo, é a mega, né? Aí eu tenho 10 elevado a 9, que é quem? Giga, né? Gigabytes, né? Quantos bytes tem no computador, né? Gigabytes, tantos gigabytes. E agora os mais avançados estão usando em quê? Em tera. Em terabyte, não é isso? 10 elevado a 12, chamar de tera, que é o tesão, né? Aí, ó, o tesão, né? Aí, ó, tá vendo? Então, esse é o 10 elevado a 12, que é o tera. Bom, o que nós temos então? É o seguinte, ó, esses daqui que eu vou pintar de amarelo, são todos com expoente negativo, quer dizer divisão, não é isso? Então, todos esses aqui que estão negativos, então nós usamos para dizer que são o quê? Submúltiplos. E o que são esses positivos? São chamados de múltiplos. Então, esses aqui são os nossos múltiplos e aquele ali são os nossos submúltiplos, tudo bem? Tá, vamos ver se vocês realmente entenderam a ideia. Vem aqui comigo, acompanhem comigo. Imagine que eu tenho o seguinte. Eu tenho a frequência de um determinado motor, faz de conta, tá? 800 mil Hertz, que o pessoal chama
assim. 800 mil Hz. Imagina a frequência dele sendo isso. O que eu posso fazer? Eu posso trocar isso aqui por quilo. Porque isso aqui não é a mesma coisa que escrever 800 vezes 1000 Hz. Não é a mesma coisa? Mas só que isso aqui não é 10 a terceira. Então isso aqui é 800 vezes 10 a terceira Hz. Ou simplesmente podemos chamar isso aqui do quê? 10 a terceira não é o quilo? Olha aqui comigo. 10 a terceira é o quilo, não é? Então eu posso colocar aqui 800 o quê? Kilohertz. Certo? Tá aí. 800 kHz. Tá? Vamos dar mais um outro exemplo? Imagina um outro valor aí. 900. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Beleza? Vou colocar esse valor aqui, bytes. Beleza? O que nós temos? Quantos zeros nós temos aqui? 3, 6, 9, 12 zeros, não é isso? Então eu posso colocar aqui 900 vezes 10 a 12 bytes, não é isso? Vou chamar só de B, tá? Vou chamar só de B. 900 vezes 10 a 12 bytes. Agora o que eu posso fazer? 10 a 12, quem quer 10 a 12? Vamos ver? Acompanhe comigo. 10 a 12 quem quer? É o terabyte, não é? Então eu posso colocar aqui 900 terabytes. Tá vendo? É absurdo isso aqui, né? 1 terabyte geralmente, né? Isso aqui seria o computador, né? Mas bom, tá aí a ideia. Beleza? Então tá aqui algumas aplicações então desses múltiplos e esses submúltiplos, tá certo? Beleza? Continue com a gente, galera. Nós vamos ver na próxima aula, ó, notação científica, como que faz notação científica, ordem de grandeza, e nós vamos começar com algumas transformações de unidades. Valeu? Continue com a gente na próxima aula. Um grande abraço. Até mais.